Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Antes de iniciarmos a exposição da noite, farei uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 26, intitulado Padecer. E o inventor espiritual, Emmanuel, utiliza-se do versículo, do capítulo 2 de Apocalipse, versículo 10, nada temas das coisas que hás de padecer. E ele faz a seguinte análise. Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. A aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas cenas da vida, traduz confiança plena. Afinal, o que significará padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Numerosas criaturas sentem-se veementemente sofredoras por não lhes ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. A fim de prestar devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que ele pôs a caminho do encontro com Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura compreender e está sempre disposto à execução das boas tarefas. Participar do espírito de serviço evangélico é partilhar as decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está nos céus. Não temamos, pois, o que possamos ver sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um Pai não distribui padecimentos, dá corrigendas e toda corrigenda aperfeiçoa. Na noite de hoje recebemos novamente nosso companheiro André Henrique Siqueira, um trabalhador da Federação Espírita Brasileira, que abordará o tema Como valorizar os nossos talentos? Reflexões sobre a oração e o trabalho. Antes de passarmos a palavra a ele, nosso companheiro Benoni fará a prece inicial. Senhor Jesus, mais uma vez, reunidos aqui como irmãos, pedindo a serenidade, a tranquilidade, a paciência, para entendermos esses ensinamentos que logo irão. É importante que possamos colocá-los no nosso dia a dia, facilitando a nossa caminhada rumo a Jesus. Que os bons espíritos estejam sempre conosco, nos guiando, nos ajudando e nos protegendo. Agradecemos por tudo e assim seja. Passamos a palavra ao André. Senhoras e senhores, companheiros e amigos da Casa Espírita, muito agradecido pela presença de todos essa noite e renovamos os votos para que Jesus, que é o nosso Mestre e Senhor, possa nos amparar também na noite de hoje, como tem sido ao longo de nossa vida. Vou pedir desculpas a vocês por essa voz assim, amplificada, mas é porque a viagem deixou a garganta um pouquinho irritada. Vou nos pedir desculpas por esse tom um pouco mais grave. Jacó, também conhecido como Yaakov, era o terceiro grande patriarca do povo hebreu. O primeiro, Abraão, aquele que foi responsável por estabelecer com Deus um pacto através do qual ele prometia, em troca do benefício da proteção divina, a adoração a Deus como o Senhor de todas as coisas. Em Abraão, nós vamos identificar uma prática muito curiosa, assim que ele começou a compreender qual era o propósito da existência humana. E isso se deu quando ele foi convidado a sacrificar o próprio filho, Isaque, para que isso servisse de
de prova da sua fidelidade a Deus. E ele achava que realmente deveria sacrificar o próprio filho. Quando conta a tradição do Velho Testamento, que minutos antes de ele iniciar o ritual de sacrifício, Deus teria dito a ele que não se tratava de um sacrifício de uma criança, mas de um animal. Era isso que precisava ser sacrificado. E a tradição diz que ele substituiu o seu próprio filho por um cordeiro e o sacrificou, dando início a um ritual. Quando nós lemos estas notícias no passado e nos impressionamos com as figuras, mas por que Deus teria pedido a Abraão para sacrificar o próprio filho? É muito justo que nós recordemos que estas tradições são narrativas, e narrativas que pretendem, através da oralidade, ecoar nos séculos elementos de lição. Então, um instrumento para que a essência da mensagem possa adequadamente ser repassada é utilizar-se de imagens muito fortes, para que elas fiquem muito bem grafadas na mente das pessoas, e cada vez que a história fosse contada, impressionados com as tonalidades das cores através das quais a história passa a ser descrita, as pessoas pudessem guardá-la muito claramente na memória. No entanto, o que de fato estava envolvido ali era uma relação, através da qual Deus recomendava a Abraão o sacrifício de um animal, o animal que existe dentro de cada um. Era um convite para que o homem superasse a sua condição animalesca e que ele construísse efetivamente uma autonomia baseada na sua capacidade de pensar e de compreender a realidade que estava. Abraão assim o fez. Quando fez, ele estabeleceu uma prática muito curiosa, a chamada oração matinal. Nós a reconhecemos como uma oração porque, ao ser traduzido do hebraico, o verbo que dizia respeito ao orar, o dizer, era parecido com o verbo logos do grego, e por isso mesmo chegou até nós no sentido de uma oração, aquilo que a gente fala. Mas Abraão, na verdade, ele estabelecia no período da manhã uma oração específica que tinha um propósito de pedir a Deus, pedir proteção para o dia, pedir o entendimento das coisas, pedir que as necessidades fundamentais do homem fossem atendidas. Esta tradição se consolidou na tribo da qual Abraão era o grande patriarca. Quando Isaque, seu filho, assumiu a família, porque na antiguidade a família era ela, tudo aquilo que estava reunido em torno do patriarca. A família era uma espécie de tribo, e o patriarca era o responsável por toda ela. Esta noção fez com que, ao ser substituído Abraão por seu filho Isaque, iniciasse-se um ritual muito comum de transferir para o primogênito, o primeiro filho homem, a espécie de responsabilidade sobre toda a família. Dessa maneira, o filho mais velho, também chamado de varão da família, porque era uma referência àquele que conduzia, àquele que tinha o poder de tomar as grandes decisões, ele recebia a atenção de todos os outros membros. E, de uma maneira geral, ele tinha a atenção adequada para estabelecer diretrizes.
Foi assim que Isaac, durante o seu exercício do patriarcado, ele percebeu que, além da necessidade que todos nós temos de pedir, é muito justo que nós possamos fazer alguma coisa. Que nós possamos, além de pedir a Deus para que nos oferte coisas, que nós devamos fazer algum tipo de esforço para auxiliar na concretização daqueles elementos. E ele, então, criou uma segunda oração. E é muito curioso nós observarmos a mudança estabelecida por Isaac. Ele falava que durante o período da manhã, o indivíduo deveria orar para pedir a Deus o entendimento sobre a vida e pedir a Ele o atendimento das suas necessidades fundamentais. Mas tão logo terminasse a oração da manhã, ao longo de todo o dia, ele deveria cultivar um tipo especial de oração, que era a oração do trabalho. Uma oração que tinha o propósito de agradecer a oportunidade de estar realizando coisas que pudessem resultar no atendimento das necessidades comuns. E esta oração especialíssima, ela se consolidava quando a tribo se reunia para as refeições depois de uma madrugada manhã intensa de trabalho, em que cuidavam da agricultura, em que pastoreavam os animais, em que exercitavam o próprio preparo da comida, e um pouco antes da alimentação devida, praticava-se a oração do agradecimento. Mas essa oração de agradecimento, ao contrário do que muitas vezes nós praticamos hoje, não era apenas um falar, mas era a culminância de todo um esforço que começou desde que foi terminado. A prece, através da qual a gente pedia, iniciava-se a oração do trabalho, na qual dávamos os nossos esforços para a concretização daquilo mesmo que havíamos pedido. Jacó, ou Jacob, era o filho de Isaac, o terceiro grande patriarca, aquele cuja história é muito interessante, porque ele tomou o patriarcado do seu irmão gêmeo Esaú, que havia efetivamente sido o primeiro a nascer e que por isso mesmo teria o direito ao patriarcado, mas por uma negociação entre os dois, eles fizeram com que Isaac prometesse o patriarcado a Jacó, e assim foi feito, criando então uma pequena querela entre os dois irmãos. Mas Jacó, já em idade avançada, um homem cuja experiência de vida havia se tornado extremamente curiosa, depois de fugir de uma batalha com o irmão, em que ele temia exatamente ainda por causa das desavenças deste poder de ser o primogênito. Numa noite, enquanto os exércitos dos seus irmãos se aproximavam para batalhar com ele, ele que não era um guerreiro, era apenas um chefe de tribo, temeu e despachou toda a sua família, ficando sozinho no monte, para aguardar a chegada do irmão e tentar dialogar com ele. E eis que, enquanto estava solitário à noite, no meio de um monte, lhe aparece um homem, e ele, sem saber exatamente com quem era, começa a lutar com esse homem. E os dois ficam naquela luta, e ele sem conseguir vencer, mas sem conseguir ser vencido, e estabelecendo uma luta com aquele homem que era um estranho. Ele, já cansado, diz assim: vamos parar de lutar, vamos tentar conversar um pouco. E o homem disse para ele:
só se você me disser qual é o seu nome. Ele disse: eu me chamo Yaakov, eu me chamo Jacó. E o homem disse: não mais. A partir desta noite o teu nome será aquele que lutou com Deus, Israel. É assim que surge a tradição do povo de Israel, os descendentes de Yaakov, Jacó. E Jacó, ele constrói uma coisa muito curiosa, porque num dia de meditação, enquanto ele estava contemplando as estrelas, ele viu uma coisa muito interessante, uma escada que ligava a terra ao céu. E ele então faz uma descrição dessa escada, que é uma descrição muito curiosa, porque ele diz que através desta escada os anjos subiam e desciam. E nós ficamos a nos perguntar: ora, na cosmologia hebraica, na visão de mundo que os hebreus tinham, onde é que os anjos ficavam? Os anjos ficavam no céu, os homens ficavam na terra. E por que motivo Jacó, ao descrever uma escada que ligava a terra ao céu, ele fala de anjos que subiam e desciam? Não parece a ordem inversa? Porque se a escada liga a terra ao céu, seria muito natural que ele descrevesse anjos que desciam e subiam. Mas ele faz o contrário. E nós percebemos, a partir desta sutileza, de que ele está, na verdade, fazendo a narrativa do esforço do homem para transformar-se em alguém que está conectado com as forças superiores da vida. Por isso, o esforço de subir para que se possa descer. Culminando com esta visão que Jacó teve, ele começou a praticar junto da sua tribo aquilo que se consolidou como um ritual dentro das tribos dos descendentes de Israel: a oração ao final do dia. Enquanto anoitecia, era feita uma oração diferente. Se de manhã era feita uma oração para pedir, e ao meio-dia era feita uma oração de agradecimento pela oportunidade de trabalho, a oração que Jacó estabelecia era uma oração para fazer com que o homem subisse aquela escada. Era uma oração para fazer com que o pensamento humano se desvencilhasse das questões do dia a dia, não se preocupasse com as próprias necessidades, não estivesse interessado apenas no desempenho das atitudes que lhe mantêm rumo ao crescimento, mas uma oração que procurasse conectar o homem com Deus, para que ele pudesse percebê-lo e senti-lo em todas as coisas da vida. Essa atitude de pedir, trabalhar, agradecer com o trabalho e louvar e buscar Deus no processo da oração, representa os 3 estágios da nossa relação com a religiosidade. Há aqueles que durante o culto religioso pedem, e pedem tudo, e querem tudo. E toda relação do indivíduo com Deus é uma relação de pedido. Então eles pedem a resolução dos problemas. Então eles pedem que Deus lhes ofereça alguma coisa. Hoje eu não sei como está aqui em Anápolis, mas lá em Brasília eu tenho a impressão que Deus inclusive comprou uma concessionária de automóveis. Porque
quando a gente anda na rua, tem assim um monte de carro, um adesivozinho, presente de Deus. Eu pedi em mim também, mas não recebia. Essa relação do homem com o pedir é uma espécie de relação em que a gente ignora a necessidade do esforço próprio. Então nós pedimos a Deus como se nós soubéssemos mais do que Ele quais são as nossas necessidades. E a gente fica pedindo de tudo. A gente fica querendo receber todas as coisas. É muito natural que ao depositarmos a fé em Deus, a confiança em Deus, nós façamos o pedido do atendimento de nossas necessidades. Na expressão de Jesus, a parte do pão de cada dia que nos cabe, dai-nos hoje, se nós o merecermos. E o que nós precisamos fazer para merecê-lo? Trabalhar. E o trabalho não é apenas o trabalho do empenho, da labuta, mas é o esforço próprio, o esforço de procurar. Então há aqueles que durante o processo da relação religiosa compreendem que não é suficiente pedir, mas que é necessário trabalhar, até porque é através do trabalho que nós nos transformamos. É através do trabalho que nós aprendemos as coisas, que nós nos adaptamos à realidade e que nós começamos a interferir na realidade. Então não é suficiente pedir. É preciso agradecer o merecimento de receber trabalhando. Há aqueles que querem agradecer apenas depois que recebem. Mas o verdadeiro entendimento do sentido do agradecimento é daqueles que agradecem para receber. É aqueles que agradecem fazendo o esforço necessário para alcançar aquilo que procuram. Até porque, ao longo do trabalho, identificarão exatamente o de que necessitam e não comprar. Não é no pedido que nós estabelecemos a diretriz da nossa vida, porque quando a gente pede aquilo que a gente acha que precisa. Mas quando a gente trabalha, quando a gente exercita, quando a gente se empenha para fazer as coisas, nós descobrimos o que de fato nós necessitamos. Porque aí nós estamos na labuta, no dia a dia daquilo. E não falamos estritamente do trabalho material, mas também do trabalho psíquico, do esforço íntimo de fazer mudanças em nós, que exige esforço e trabalho de mudança como qualquer outro. À medida em que nós nos esforçamos, nós nos engrandecemos com isso. Mas quando nós ampliamos a nossa compreensão no campo da religiosidade e alcançamos verdadeiramente o entendimento do que significa este processo de pedir, de trabalhar para agradecer, aí nós procuramos a visão da vida do ponto de vista de Deus, que é uma visão diferente. Ludwig Feuerbach, um filósofo alemão materialista, cunhou uma expressão muito curiosa para descrever a relação do homem com Deus, quando ele disse: não é verdade que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Na verdade, o homem criou Deus à sua imagem e semelhança. Muitas vezes nós queremos ver Deus como se Ele fosse um pouco de nós mesmos. E nós projetamos para Deus aquilo que é o nosso entendimento. Então nós brigamos com Deus.
E essa luta com Deus não é uma luta contra uma pessoa, é uma luta contra uma realidade. O Espiritismo, quando nos ensina que Deus é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo, aquele que está em todos os lugares, que existiu antes de nós, que existiu antes de todas as coisas e que é o responsável por tudo o que existe. O Espiritismo nos ensina, a partir daí, que existe uma realidade e que esta realidade é regida por leis sábias e que nós, como espíritos em processo de aprendizado, nós estamos diante desta realidade tendo experiências, e estas experiências são convertidas em lições que nos fazem entender as leis que regem o universo. E todas as vezes que os nossos comportamentos são contrários a estas leis, nós somos convidados por episódios da vida para o reajustamento da nossa conduta, porque somente no exercício das leis que regem a natureza é que nós encontraremos a verdadeira felicidade. E é assim que, quando nós não entendemos esta expressão da divindade, estamos simplesmente no exercício do pedir e até no trabalhar para agradecer, mas sem compreender a essência que está por trás da realidade das coisas, nós nos revoltamos contra a realidade. Nós insistimos em não querer perceber as coisas como elas são. E nós procuramos mascarar a realidade. E nós procuramos nos distanciar da realidade. E quando nós não conseguimos enxergar a realidade tal qual ela é, nós não nos conseguimos adaptar a ela. E nós não compreendemos o motivo das coisas serem como são. E isso desenvolve em nós uma revolta, uma angústia, um sentimento de desapego, uma sensação de distanciamento, e que nos leva a perguntar: mas meu Deus, por que as coisas são assim? Por que as coisas não são do jeito que eu quero? Por que as coisas não são do jeito que eu preciso? Porque afinal de contas, o Senhor sabe, eu sei o que eu preciso, o Senhor não está me ouvindo. Jacó, ele compreendeu que para que o homem pudesse subir essa escada, ele deveria efetivamente parar e entender Deus. Mas entender Deus significa olhar a realidade e compreender como as coisas são, não como as coisas deveriam ser, não como as coisas poderiam ser, mas como elas são. E quando a gente tenta entender como as coisas são, nós damos o primeiro passo para exercitar a mudança do que pode e deve ser mudado. Mas nós também passamos a compreender aquelas coisas que não podem e não devem ser mudadas. E nós desenvolvemos suficientemente a razão para distinguir uma da outra, para reconhecer o que precisa ser mudado e para reconhecer o que não pode ser mudado, e fazer esforço para mudar o que pode e deve ser mudado, e desenvolver o entendimento através da resignação, isto é, da aceitação compreensiva daquilo que não deve ser mudado, daquilo que nós precisamos suportar, porque daquilo extrairemos alguma lição para o nosso dia a dia. Todos os elementos colocados à disposição da nossa existência representam oportunidades
para que nós exercitemos este tipo de religiosidade, que não é uma religiosidade que se expressa na igreja ou no centro espírita, mas uma religiosidade que se expressa no dia a dia de nossa existência, em casa, no trabalho, nas labutas do dia a dia, na convivência com as pessoas. É uma compreensão diferenciada que representa para nós a aplicação das nossas possibilidades. Muitos tinham dúvida quanto à possibilidade de aplicar os recursos para conseguir algumas coisas. Então, logo, Jesus estabeleceu os primeiros contatos com a população de uma maneira geral. Ele escolheu a casa de Simão Pedro, que era um pobre pescador, para fazer dela uma zona de repouso. Foi o caso de Nicodemos, um doutor da lei. Mas também procuravam senhoras de uma estatura social elevada, como foi o caso de Joana, a esposa do intendente de Cusa. Cusa era uma região da antiga Palestina, que estava também sob o domínio romano, e o intendente era uma espécie de prefeito do vilarejo. Imaginem vocês, a esposa do intendente, na calada da noite, se dirigindo até a choupana humilde de Simão Pedro para falar com Jesus. E por mais simples que ela quisesse transparecer, era notável a sua condição de dama distinta na sociedade. Estabelecidos os primeiros diálogos com Jesus, Pedro, ele próprio, no momento oportuno, dirigiu a Jesus uma dúvida que lhe angustiava em relação à bondade e à justiça de Deus. E começou com Jesus um diálogo muito parecido com o diálogo que nós fazemos de vez em quando. Porque ele chegou para Jesus e perguntou: Senhor, o nosso Pai é bom e é justo. Eu sei disso. Mas há algumas coisas que eu não compreendo. Jesus sorriu, olhou para Pedro e disse assim: por exemplo, ele disse: veja, Senhor, da minha casa, sou eu e a minha esposa. Sempre tivemos uma vida muito difícil. A nossa sogra, quando ficou viúva, veio morar conosco, e isso trouxe mais um peso para a economia da casa. Mas eu fico me perguntando, por que motivo essas diferenças? Porque enquanto a minha esposa precisa de tanto esforço para dar conta das atividades domésticas, para desdobrar-se na criação dos filhos, Joana, a esposa de Cusa, ela tem um séquito de serviçais à disposição dela. Ele não falou, mas certamente estendeu no pensamento a pergunta, e enquanto isso, o intendente, esposo de Joana, é um homem que manda em toda uma cidade, enquanto eu preciso o dia todo ir atrás dos peixes para sustentar a minha própria família. Por que essa diferença? Se Deus é bom, se Deus é justo, por que motivo tantas diferenças em torno da sociedade? Afinal de contas, o homem que pede pela manhã na minha casa não é igualmente filho de Deus àquele que pede na casa de Deus. O trabalho que eu faço no dia a dia em agradecimento não é o mesmo trabalho de busca. A minha busca de identificar a vontade divina não é a mesma busca do esposo de Joana. Então por que essa diferença tão grande? E Jesus olhou para ele e disse assim: Pedro, já parastes para pensar nas responsabilidades de
cada um dos personagens. A tua esposa precisa dar conta da casa e dos filhos. Mas já te ocorreu que a esposa de Cusa precisa gerenciar 100 mulheres, atender-lhes as necessidades, preocupar-se com elas, porque o pai as confiou a ela, e se as confiou, cobrará os resultados. Pedro ficou impressionado. Mais tarde, numa outra oportunidade, quando Jesus, depois das primeiras pregações, reunia uma multidão imensa, e as pessoas costumavam, depois de ouvir Jesus, ficarem em torno dele. Quando a multidão estava reunida, Judas Iscariotes passou uma pequena sacola para recolher daqueles que podiam fazer alguma doação para manter o trabalho de atendimento aos necessitados. E recolheu 3 moedas. Quando ele recolheu as 3 moedas, voltou para o seio dos apóstolos e apresentou a pequena sacolinha com Jesus, dizendo assim: Senhor, nesta noite nós conseguimos angariar alguns recursos para dar início à implantação do reino de Deus. Jesus olhou para ele e disse assim: Judas, e acaso acreditas que Deus precise das misérias humanas? Por acaso não é Deus o provedor de todas as coisas? Por que se importaria com as quinquilharias dos homens? Ele percebeu aquilo e disse: mas Senhor, é uma bolsa modesta através da qual nós poderíamos comprar um pedaço de pão, poderíamos construir alguma coisa. Jesus olhou para ele e em tom de advertência lhe disse: é uma bolsa muito pequena, Judas, mas queira Deus que nunca sucumbas ao peso dela. Mais tarde, um outro episódio, aconteceu de Jesus estar pregando aos discípulos, quando um jovem mancebo, muito rico, aproximou-se da pequenina comunidade. E quando as pessoas viram aquele jovem, com seu porte galante, um atleta, por volta dos 25 anos de idade, um homem riquíssimo, que ostentava a sua riqueza nos próprios trajes e no séquito que trazia. Quando as pessoas perceberam aquele jovem se aproximando de Jesus, pararam, olharam para ele, e ele então fez Jesus, que o interessava muito particularmente, endereçou a Jesus uma pergunta específica: Senhor, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Olhem a pergunta. Ele não queria uma bobagem. Ele queria a vida eterna. E isso significava que ele estava interessado em subir aquela escada de Jacó. Que ele estava interessado em compreender a realidade da vida eterna. Jesus, como de costume, devolvia para ele a pergunta para coletar do seu interlocutor qual era a experiência e o entendimento que ele possuía em torno da realidade. E Jesus disse para ele: o que te diz a lei? Como a compreendes? Vejam, são duas coisas. Qual era a experiência que o homem tinha da lei e como ele compreendia esta experiência. E nesta hora, o jovem dá uma resposta que é uma verdadeira aula das tradições hebraicas. Isto porque, na comunidade hebraica,
o culto religioso havia se dividido desde muito tempo entre duas correntes de pensamento filosóficas diferentes. A corrente dos que pensavam como o filósofo Zadok, um homem cujo entendimento da lei era baseado na ideia de que se Deus é sábio e Deus ditou para o homem as leis dos mandamentos, então o homem, para conquistar a vida eterna, ele deveria seguir os mandamentos da lei especificamente. Então, aqueles que eram os seguidores do filósofo Zadok procuravam observar a lei nos seus mínimos detalhes. Ficaram conhecidos, na atualidade, como os judeus ortodoxos. Ortodoxos, porque eram os portadores da crença doxa verdadeira, ou da crença direita, correta, correta, doxa, crença. Os seguidores de Zadok, neste cenário, eles se estabeleciam com uma perspectiva de seguir a lei estritamente, cumprir a lei nos seus mínimos detalhes. Mas havia uma outra corrente. Havia uma corrente de pensamento filosófico na antiguidade que falava a respeito da prática da lei na forma do amor, na forma do entendimento, da suavidade, da busca pela compreensão. E esta era a corrente seguidora do filósofo Eliú, que era considerado, àquela época, como um filósofo de difícil entendimento. E somente aqueles que estudavam muito profundamente a lei entendiam a expressão do amor na filosofia de Eliú. Então eles eram conhecidos como homens que estudavam uma categoria de pensamento diferente, mais sábia. Era um privilégio de algumas castas intelectualizadas o estudo das tradições de Eliú, de tal maneira que quando Jesus devolveu ao jovem a pergunta: que te diz a lei? Como a entendes? Ele quis mostrar para todo mundo qual era a sua estatura intelectual, atrelando-se à escola de Eliú, que propugnava a prática do amor irrestrito, e respondeu a Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Era uma missão, porque ele estava dizendo: eu não vou repetir a lei, eu vou resumir o entendimento da lei no que ela tem de mais sofisticado. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a mim mesmo. E ele ficou esperando, porque ele tinha dado uma lição em Jesus. Na visão dele, Jesus havia perguntado, estava esperando que ele dissesse os mandamentos. Ele deu um grande resumo e ficou encarando Jesus como quem dissesse assim: e agora? Jesus olhou para ele e disse assim: faze isto e viverás. Vejamos a resposta. O homem compreendia o que tinha que fazer. Então Jesus simplesmente disse a ele: se você já compreende, se você já tem os instrumentos, faça isso e você conquistará a vida eterna. Mas o jovem, querendo parecer que era um homem justo, debochou de Jesus. Faço isso desde a minha mais tenra infância. Cumpro a lei,
atendo às determinações dos profetas. Agora ele estava dizendo que estava também entendendo os princípios do filósofo Zadok. Que ele fala: podia ter passado a noite sem essa. Porque Jesus olhou para ele: se queres a perfeição, vai, vende tudo o que possuis, distribui o montante arrecadado com os que necessitam, depois vem e segue. E Jesus estava dizendo a ele: se você não está conseguindo o amor irrestrito, tem uma pedra que ainda te prende e que te impede de conquistar a vida eterna. É o teu apego às coisas que não são tuas. O jovem, desconcertado com aquilo, porque ele sabia o quanto ele era rico e o quanto ele acreditava que só poderia viver com aquela riqueza, ele disse: vou ali e já volto. Deu as costas e não tem mais notícia desse rapaz. Jesus, quando viu o homem se deslocando e as pessoas atônitas, mas o que foi isso? Jesus então usou uma imagem muito clara. Nas portas de Jerusalém, as cidades antigas, elas eram cercadas por muros de até 5 metros de diâmetro, que eram elementos de proteção contra os ataques. Então as cidades eram todas cercadas. Quando a gente vê os castelos medievais, a gente não vê as pessoas morando dentro dos castelos? Pronto, os castelos pequenos medievais são uma réplica do que eram as cidades antigas, que eram protegidas por imensos muros. E Jerusalém também era como todas as cidades. E para evitar que os animais, em sua maioria camelos, que eram carregados pelos vendedores, pelos transeuntes para levar as suas quinquilharias nos processos de troca do trabalho, os camelos, para não sujar a cidade, eles eram proibidos de entrar na cidade por uma questão de higiene, para não deixar pelas cidades os seus excrementos. Então eles ficaram do lado de fora dos muros da cidade. E para que as pessoas tivessem acesso, sem o perigo da passagem de um camelo, nos muros da cidade eram feitas portas, no formato de um buraco de agulha, mas de uma altura que um homem podia passar sem dificuldades, mas o camelo não. E olhando esta imagem, que todo mundo sabia, porque fazia parte das experiências de cada um, Jesus, vendo aquele mancebo rico indo embora, voltou para o povo e disse para eles: em verdade vos digo, que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E as pessoas compreendiam, porque para o camelo passar na porta chamada buraco da agulha, era preciso que alguém fosse lá e retirasse dele o peso das riquezas que ele levava, porque ele só podia passar pelo buraco da agulha sem aquilo. E Jesus estava fazendo uma comparação, que enquanto nós podemos tirar o peso das costas do camelo e ele passar pelo buraco da agulha, aqueles que são apegados aos seus bens, ninguém pode tirar o peso deles. Só eles podem tirar o peso. Mas isso criou para as pessoas uma ideia de que a riqueza era um mal, de que Deus só amava os pobres, de que os ricos, coitados, nunca iam chegar no reino dos céus. E foi com muita surpresa, então, que os discípulos viram Jesus descer de Jerusalém para Jericó, a mais importante cidade comercial da antiga Palestina. Jericó estava para Jerusalém, para a Palestina, do ponto de vista da economia,
como São Paulo está para o Brasil. É lá que estavam todas as riquezas, todos os processos produtivos. E como nessas cidades era obrigatório a coleta dos impostos, e os coletores de impostos tinham direito a 10% de todo o dinheiro que arrecadassem, era muito natural que o coletor de impostos de Jericó fosse o homem mais rico da região. E foi assim que, quando Jesus entrou em Jericó, surpreendeu-se com um homem de baixa estatura, pendurado no sicômoro, esperando por ele para ver. Era Zaqueu, o coletor de impostos de Jericó. Dá para vocês imaginarem isso? O homem mais rico do país, esperando Jesus só para vê-lo em cima de uma árvore. Era o que estava acontecendo. Jesus sorriu com o interesse dele. Zaqueu, desce dessa árvore. Hoje à noite jantaremos na tua casa. Zaqueu ficou contentíssimo. Vocês imaginam que Jesus, quando entrava por uma cidade, lembram na multiplicação dos pães, logo no começo do ministério de Jesus, que ele precisou multiplicar o pão para mais ou menos 5.000 pessoas? Quando Jesus foi para a casa de Zaqueu, foi ele e mais umas 10.000. Eu fico pensando a alegria da esposa de Zaqueu, quando ele chegou e disse assim: trouxe o pessoal para jantar hoje. E em alguns instantes, imaginem a riqueza desse homem. Em alguns instantes, ele preparou um jantar para todas essas pessoas. E os discípulos desconfiaram. Como assim? Você não é um homem rico? Jesus não acabou de dizer que era mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus? Como é que nós estamos aqui? Na casa de um homem com uma vida, um coletor de impostos, cheio de dinheiro, e Jesus aqui no meio dessas pessoas? Que conversa é essa? E ficou aquele burburinho. E enquanto Zaqueu entrou para chamar os filhos dele para conhecerem Jesus, os discípulos se aproximaram de Jesus: Senhor, nós vamos ficar aqui na casa do homem rico. Esse homem é uma última vida, esse homem está explorando o povo. E Jesus em silêncio. Enquanto os discípulos esperavam que Jesus falasse alguma coisa, voltou Zaqueu, voltou os filhos de Zaqueu, e Zaqueu apresentou todo mundo para ele, e quando terminou de apresentar, disse assim: Senhor, eu estou tão contente, que esta noite eu vou dividir metade de tudo o que eu tenho e vou entregar para os necessitados. Jesus olhou para os discípulos. Eles olharam para Jesus. Zaqueu então disse a ele: e tem mais, Senhor. Se até hoje eu pratiquei algum mal ou causei algum prejuízo a qualquer pessoa, será suficiente que ela venha até mim e eu pagarei 4 vezes no que eu a tiver prejudicado. Jesus olhou para ele, sorriu e disse: bom servo, esta noite o reino de Deus entrou em tua casa. Os discípulos ficaram meio incomodados com aquilo. Enquanto as pessoas se reuniam na sala de Zaqueu, Jesus então contou uma das mais bonitas parábolas de todo o Evangelho. Ele olhou para as pessoas e disse assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que mandou chamar 3 dos seus servos. Ao primeiro entregou 1 talento,
Ao segundo entregou 2 talentos. E ao terceiro entregou 5 talentos. E disse a ele: multiplicai os meus bens, pois quando voltar, eu os requererei de volta. E partiu. E quando voltou, o Senhor chamou o primeiro servo, aquele que havia recolhido 5 talentos. E ele havia investido e havia multiplicado e apresentou ao Senhor 10 talentos. O Senhor disse: servo bom e fiel, posta-te à minha direita. E ele chamou o segundo servo. E o segundo servo apresentou-lhe 4 talentos. E Jesus lhe disse, e Deus lhe disse o rei: servo bom e fiel, posta-te à minha direita. E chamou o terceiro servo, a quem havia dado 1 talento. E o homem disse: Senhor, sei que és um homem severo e criterioso. Tive medo de perder as tuas posses, então eu internei o meu talento. E agora estou te devolvendo. Está aqui 1 talento. E o Senhor disse: servo mau e perverso, se sabes que eu sou um homem justo e atencioso, por que não investistes o que eu te emprestei? Toma o que está com ele, dá àquele que tem 5, e para este põe-no do lado de fora, onde haverá choros e ranger de dentes. Quais são os nossos talentos? Todos nós recebemos alguns. E os nossos talentos não são apenas aqueles da riqueza que às vezes abunda em nossas casas, mas também a saúde, também a possibilidade do falar, do agir, do conversar, do conviver. Todos esses são talentos que não nos foram dados, porque nós não somos donos de nada disso. Outro dia, eu estava acompanhando um fusquinha vermelho na estrada, lá perto de Brasília, e eu estava num daqueles dias de muita aflição, e eu querendo passar o fusquinha e não consegui. O meu lado esquerdo ocupado, eu atrás do fusquinha, esperando aquela brecha de maneira muito mal educada. Eu então acelerei para encostar perto dele, para ver se ele se tocava e dava uma brechinha para eu sair. E quando eu encostei bem perto do fusquinha, me chamou a atenção um adesivo que estava no vidro de trás daquele carro. O fusca muito velho, daqueles que já caíam os pedacinhos pelo meio do caminho, e na frase no vidro os seguintes dizeres: eu nasci careca, nu e desdentado. O que vier pela frente é lucro. Eu fiquei pensando sobre aquilo, meu Deus! Não é essa a nossa vida? Viemos ao mundo careca, nu e desdentado. Por sinal, se a gente viver o suficiente, ficaremos assim de novo. A carequice já começou. Mas o que nós depositaremos em resposta aos talentos que recebemos é aquilo que nós conseguirmos multiplicar daquilo que nós recebemos. E isso não é apenas a riqueza material que vem e vai, mas também os investimentos de afeto de que somos portadores. Todas as bênçãos que nós recebemos. É por isso que nós não devemos nos deter na oração do pedir. Nós devemos ter atenção com a oração que trabalha pelo agradecimento, mas sobre todas as coisas, nós devemos orar para entender a vontade de Deus, que nos assinalará onde nós devemos investir os nossos talentos, como nós deveremos agir para multiplicar as possibilidades que nós temos, porque nós somos projetos de vida. Se há uma questão muito séria, é que nós não somos filhos de um casal que pecou no paraíso. Nós somos filhos das estrelas. Nós somos o resultado de bilhões de anos de elaboração
que se resumem na perfeição do nosso corpo, na possibilidade do nosso mundo, na fantástica correlação que nos permite interagir com o mundo, para reconhecer na experiência que estamos tendo o cadinho das lições que nós precisamos para sermos melhores. Diante da realidade que a vida nos coloca, elevemos sinceramente as nossas almas. Busquemos sinceramente o entendimento dos propósitos superiores da vida. E digamos do fundo do nosso coração: muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos ao André pelas palavras transmitidas, por ser o portador do alto nessa noite, e rogamos ao Mestre Jesus que possa continuar a amparar a sua trajetória no bem. A próxima quinta-feira, o expositor será Adair Corredeira. E lembrando que no próximo domingo não haverá atividade em nossa casa, pois inicia-se a 45ª Semana Espírita de Anápolis, que ocorrerá até o próximo sábado, dia 6 de julho. As atividades lá no auditório do Fórum ocorrerão sempre a partir das 19h30. Convidamos todos para participarem conosco lá. Decorrência disso, não haverá tanta atividade no domingo, e na semana todinha não haverá atividade em nossa casa, porque lá estaremos participando da Semana Espírita. Lá também haverá a evangelização. Então, podem levar seus filhos até a idade dos 12 anos. Acima de 12 anos participarão junto no auditório com as palestras.